A paz do Senhor a todos os professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical. Você está no canal da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina, para estudar conosco mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Isaías Rosa e vou estar com você durante esse estudo, discutindo, ampliando, pensando, refletindo sobre mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. A nossa CPAD traz nesse trimestre aí o desafio de mais uma lição, o Deus de toda provisão. E durante todo esse trimestre nós estamos estudando aí uma série de lições que vem abordar alguns caminhos, orientações divinas para nós tomarmos em tempos de crise. O país está passando um momento difícil, nós estamos chegando aí no final do ano com alguns saldos positivos, mas também com muitos saldos negativos. E acreditamos que as lições desse trimestre têm servido para ajudar o povo de Deus, a Igreja do Senhor, a passar esse tempo sendo orientado, sendo dirigido pelos ensinos fundamentados nas Escrituras Sagradas. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos estar estudando aí mais uma lição da nossa escola bíblica. Dessa vez estamos já na lição de número 12. Lição de número 12, onde nós vamos falar sobre a sabedoria divina para a tomada de decisões. Se você já está com a sua revista, com certeza você que é o professor já está de posse aí também de uma caneta, de um livro de anotações, para você acompanhar aí o estudo de mais uma lição. Esta lição vai abordar aí a vida do rei Salomão, considerado como o rei mais sábio do mundo. Ele recebeu de Deus sabedoria para tomar algumas decisões em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos em que haveria necessidade desse dom de Deus, dessa graça divina, para que ele pudesse fazer um bom governo. E nós sabemos que através da maneira como Deus usou o rei Salomão, Israel foi extremamente abençoado na sua época e no seu tempo. Eu quero, antes de continuarmos aí a abordagem na nossa lição de hoje, deixar para você a nossa recomendação. Está aí o Manual Bíblico Vida Nova. Esse manual bíblico eu já recomendei, volto a recomendar, porque ele tem um conteúdo riquíssimo que vai te auxiliar aí no estudo desta lição. É mais uma ferramenta para te ajudar aí no auxílio do estudo da lição desta semana. Fica aí então a nossa recomendação do Manual Bíblico Vida Nova. Se você não tem, adquira, porque vai ser aí um instrumento para abençoar a sua vida, enriquecer o seu conhecimento na lição de hoje. A nossa lição, então, está dividida aí em pelo menos 3 partes. Nós vamos falar sobre a crise familiar no reino davídico. Na segunda parte da nossa lição, nós vamos falar sobre Salomão busca sabedoria para reinar. E na terceira parte, então, da nossa lição, nós vamos falar sobre sabedoria para edificar o templo. Vamos buscar estudar a nossa lição, avaliando aí a partir dessas 3 abordagens que vamos
fazer no andamento da nossa lição de hoje. O nosso texto áureo, ele está baseado em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, que diz da seguinte maneira: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Verdade prática: Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises mais difíceis e inesperadas. Essas são, então, a nossa verdade prática para o dia de hoje. A nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo 29 ao versículo 34. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 29 ao versículo 34. O texto aborda a sabedoria do rei Salomão e como Deus lhe concedeu essa graça de ser o rei mais sábio da sua época, extrapolando a sabedoria dos reis que estavam em outras nações e que também tinham sabedoria, mas ele vai exceder em sabedoria a todos esses reis. E não só isso, a sua sabedoria vai abranger aí uma série de áreas, como a área da ciência, a área das letras, a área da arquitetura. Nós vamos ver que Salomão tem aí um cabedal de conhecimento muito grande em que ele vai aplicar durante o seu governo e vai tornar Israel uma das nações mais conhecidas da sua época. Bom, na primeira parte da nossa lição aí, nós estamos falando então da crise familiar no reino davídico. O pano de fundo é, na verdade, a época da monarquia. Nós estamos agora discutindo aí acerca do terceiro rei de Israel, terceiro rei que reinou em Israel. O primeiro foi o rei Saul, o segundo foi o rei Davi e o terceiro rei foi o rei Salomão. E é para entendermos como foi que Salomão assumiu o poder, o controle, o governo, o reinado, nós vamos fazer aí uma digressão, buscando entender como era a família do rei Davi. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E, na verdade, ele foi um líder extremamente eficiente, um guerreiro que venceu grandes batalhas. Davi foi poeta, foi escritor, Davi foi cantor. Ele não só criou os cânticos, fez os salmos, mas ele também inventou uma série de instrumentos para ser usado no templo para adoração ao nome do Senhor. Além disso, Davi, ele vai se destacar aí pela sua relação, pela sua intimidade, pela maneira como ele conduz a sua vida diante de Deus. Ele é um homem quebrantado, é um homem temente a Deus, é alguém que realmente colocou o seu coração diante do Senhor. Mas, não obstante todos esses destaques, todos esses valores, as Escrituras vai mostrar que Davi, ele foi um fracasso como pai. Como pai, ele não teve assim esse brilhantismo todo, ele não teve esse destaque que nós vamos encontrar em algumas outras áreas da sua vida. E é aqui que Davi,
ele fracassa, ele não consegue dar conta do seu papel de pai. E os outros papéis ele consegue exercer com brilhantismo, consegue exercer com excelência, mas o seu papel de pai ele deixa a desejar. E nós sabemos, professor, professora, você que é aluno da nossa escola bíblica, não importa quão bem nós possamos ir na condução do nosso ministério, ou da nossa profissão, ou a maneira como nós conseguimos sobressair em termos de habilidade, conhecimento e aprendizado em várias áreas. Nós precisamos equilibrar sempre os nossos papéis, como pai, seja como irmão, como amigo, como família. Nós sabemos que essa tarefa não há como você deixar que Deus assuma. Você vai precisar assumir. Se Deus te deu uma esposa, você tem que cuidar da sua esposa. Se Deus te deu filhos, é você que tem que cuidar dos seus filhos. Se Deus te deu uma responsabilidade de conduzir a sua vida familiar, não há nada que você possa fazer que justifique o fracasso da sua família. Você pode até ser brilhante em algumas outras áreas, mas você não pode falhar com a sua família, porque a família é a base, é o núcleo, é o fundamento de onde você vai edificar o seu ministério. Melhor e maior ministério que podemos ter começa na nossa família, começa na nossa casa. E é ali, dentro de casa, que nós não podemos perder de maneira nenhuma. E aqui, Davi deixa aí o exemplo para nós nesse sentido também, para aprendermos com ele. O livro segundo livro dos Reis, e se olharmos em alguns livros anteriores, no segundo livro de Samuel e no primeiro livro das Crônicas, nós vamos notar que Davi, ele durante o seu governo, ele foi desenvolvendo uma prática muito comum aos reis que reinavam na sua época, que era a prática de montar um harém, de ter um harém com várias mulheres. Davi teve mais de 7 mulheres durante o seu governo. E é claro que pelo fato de ter muitas mulheres, Davi também teve muitos filhos. Nós temos uma lista em 2 Samuel, capítulo 3, versículo de 2 a 5, e 1 Crônicas, capítulo 14, versículo de 3 a 7. Nós temos uma lista com mais de 15 filhos que Davi teve durante o seu governo. Era uma família grande, uma família numerosa, pelo fato dele também ter muitas esposas. Davi, a capacidade que foi tendo os seus filhos, ele foi colocando nome nesses filhos que refletia a sua relação com Deus. Nós vamos perceber que Davi, de alguma forma, queria que os seus filhos pudessem ter aí alguma coisa em relação ao temor, em relação à intimidade que ele tinha com Deus. O seu primogênito ele chamou de Aminon. Aminon em hebraico significa fiel. Fiel, no caso aí, era talvez o propósito de Davi para com Aminon, seu primogênito, quando ele coloca o nome no rapaz. Possivelmente ele estava querendo aí expressar
a sua fidelidade a Deus, ou mostrar como Deus havia sido fiel na sua vida. Ele então reflete colocando o nome no seu filho Aminon. Aminon, ele é um rapaz que de alguma forma vai demonstrar um caráter totalmente diferente daquilo que representava o seu nome. As Escrituras, ela vai destacar que Aminon, quando é jovem e durante o seu período aí de juventude, Aminon, ele se apaixona pela sua meia-irmã Tamar. E Tamar é uma jovem linda, uma jovem bonita. Ela não é filha da mesma mãe que Aminon, ela é filha de uma outra mãe, e Davi teve com a mãe de Tamar também o seu irmão Absalão. Então Tamar, ela é uma jovem muito bonita, e Aminon se apaixona por Tamar. E aí a Bíblia vai dizer que por causa dessa paixão que ele vai nutrindo em relação à sua meia-irmã, isto vai levá-lo a cometer um dos pecados que naquela época era um pecado muito grave. Aminon atrai a sua irmã para dentro da sua casa e ele comete ali a violência do estupro. Ele força a sua irmã a deitar com ele, e depois que ele violenta a própria irmã, ele então expulsa essa irmã de dentro da sua casa, porque aquela paixão que ele nutria fora satisfeita e agora ele não queria mais nada com a própria irmã. Aquela irmã agora está desmoralizada, aquela irmã está humilhada e ela vai procurar o seu irmão Absalão. Absalão é o terceiro filho que Davi teve. Davi colocou o nome dele de Absalom. Absalom é pai da paz. Davi projetou naquele filho aí esse sentimento de que Deus pudesse, na vida de Absalom ou Absalão, fosse então o pai da paz. Mas o Absalão, ele sendo irmão de Tamar, ele toma as dores da própria irmã, ele leva a irmã para casa e Davi toma conhecimento de que Aminon cometeu aquele incesto, toma conhecimento do que Aminon fez e ele não tem iniciativa de chamar, de confrontar, de buscar reparar o erro ou mesmo de alguma forma ajudar a filha que acabou de passar por uma violência sexual. E o texto vai dizer que durante 2 anos Absalão fica esperando que o pai tome alguma iniciativa em relação à violência praticada pelo outro irmão. E Davi simplesmente se omite e envolvida nas suas tarefas como governo, ele ignora todo esse período, essa tragédia, essa violência que ocorre dentro da sua casa, mas Absalão, ele não esquece do que havia acontecido e da omissão do pai e da maneira como o pai não cuidou da própria filha. E isso gera em Absalão um ódio, uma raiva tão grande contra o pai, que ele busca, em primeiro momento, se vingar do que Aminon havia feito contra a própria irmã. 2 anos depois, então, ele planeja o assassinato do próprio irmão e, diante de um ardil, ele consegue assassinar o próprio irmão Aminon, e Davi fica chocado com o ato.
e Absalão foge para o Egito e fica lá durante um certo tempo em que o pai estava sensibilizado pela morte daquele filho por Absalão. Absalão, nesse tempo que ele fica fora de Jerusalém, que ele fica fora do país, exilado, Davi, ele também não vai atrás do filho, ele não procura, de alguma forma, trazer esse filho para tratar daquele ato que ele havia cometido, daquele assassinato. E mais uma vez, Davi, ele vai delegar isso para os seus oficiais, ele vai repassar essa responsabilidade para outro, porque é um dos seus oficiais que traz Absalão de volta do exílio, mas o pai, na verdade, não chama Absalão. E quando Absalão retorna, o pai permite que ele entre na sua presença no palácio e, ao invés de procurar saber as razões pela qual Absalão tinha matado o irmão e confrontá-lo naquele momento, ele simplesmente beija Absalão e manda ele de volta para casa. Aí você tem, na verdade, uma bomba relógio de efeito retardado. Absalão, ele cria uma aversão pelo pai de tal maneira que ele planeja um golpe de Estado, e não só planeja, mas ele executa esse golpe de Estado, ele consegue tirar o pai do poder, ele levanta um exército e ele ocupa o trono do próprio pai. Depois ele planeja uma maneira de atacar o pai fora da cidade, fora do país, para que o pai fosse morto. Esse rapaz que nutre um ódio muito grande pelo pai, ele vai procurar matar o próprio pai. Nesse sentido, Davi, ele não foi bem sucedido porque ele acaba gerando monstro dentro da sua própria casa por falta de um pai. Aquele rapaz tinha um rei, tinha um compositor, ele tinha lá um guerreiro, tinha um líder da nação, mas ele não tinha um pai. Faltava para Absalão o pai que ele não tinha. E é exatamente aqui que Absalão acaba criando aí um ódio, uma raiva pelo pai. E numa dessas guerras, então, que ele vai empreender contra o próprio pai, ele fica preso pelos cabelos num carvalhal quando ele passa, e aí um dos generais de Davi mata Absalão. Então aqui nós temos aí a morte do segundo filho de Davi. Infelizmente, Davi vai carregar essa dor, vai carregar esse sentimento aí no seu coração por não ter sido um pai que vai, de alguma forma, ser bem-sucedido na sua área de educação, de formação dos seus filhos. Na lição que nós estamos estudando, Davi agora está aí no final do seu governo. Ele havia começado a governar com 30 anos, agora ele está com 70 anos. 40 anos havia se passado. Esses episódios que nós relatamos haviam acontecido dentro da sua família, mas nós vamos notar que, apesar do tempo ter passado, Davi ainda não tinha conseguido resolver todas as questões que havia pendente dentro da sua família. Davi agora está com 70 anos de idade. O texto vai dizer que Davi, ele estava velho, não conseguia mais se esquentar, porque de alguma forma a sua velhice, a gente vai perceber aqui que é uma velhice precoce, porque para um homem de 70 anos de idade, Davi não estava tão velho assim. Alguns da sua geração foram homens robustos, foram homens que viveram bastante, 80, 90, alguns até 100 anos, e Davi não era tão velho assim com essa idade.
mas o texto vai mostrar que Davi, nessa época, nessa ocasião, já está aí no fim do seu ministério. E o texto de 1 Reis, no capítulo 1, do versículo de 1 a 4, dá a impressão de que ele estava, assim, chegando ao fim da vida e precisava decidir o sucessor que assumiria o seu lugar no país, na nação. E pelo que a gente percebe, o texto ele deixa a impressão de que até aquele momento Davi não tinha deixado claro quem seria o seu sucessor no trono de Israel. Mas se você pegar o texto de 1 Crônicas, no capítulo 28, no versículo de 5 a 6, você vai notar que ali Davi, quando ele ajunta o cobre, o ouro, e ele fala do seu desejo de construir um templo ao Senhor, e ele adquire o Monte Moriá, a montanha de Moriá, para a construção do templo e da casa de Deus. Davi deixa claro para os seus oficiais e para todos que estão presentes naquele momento em que ele mostra o lugar aonde ele desejaria construir o templo da casa de Deus, o templo em Jerusalém. Ele deixa naquela fala claro que Deus deu a ele muitos filhos, mas dentre esses filhos, Deus havia escolhido Salomão para poder sucedê-lo no trono, no poder. Então, nós vemos no texto de 1 Crônicas, no capítulo 28, que Davi deixa claro que Deus havia escolhido um dos seus filhos, e esse, no caso, mais novo dos seus filhos. Salomão era o 10º filho de Davi. Ele era um dos filhos de Betseba com Davi. Betseba teve 4 filhos com Davi. Salomão era o 4º filho e Davi agora havia revelado aí, possivelmente alguns anos antes, e o texto vai mostrar isso, que Davi estava muito lúcido. Ele vai procurar mostrar que Salomão seria o seu sucessor no trono, mas por alguma razão parece que esse anúncio, essa verdade, agora no fim da vida dele, parece ter sido ignorada. Mas nós vamos notar que aqui no texto Davi deixa claro que nem foi necessariamente a sua escolha, mas foi uma escolha de Deus. Deus escolheu Salomão para assumir o seu lugar. Davi vai colocar o nome Salomão em hebraico, significa o pacificador. E a intenção de Davi é que Salomão seja o seu filho que venha com essa natureza, com esse caráter, como aquele que vai ser o pacificador da família. E nós vamos notar que, apesar de Salomão ser novo, Salomão ser filho de Betseba, que foi a mulher com quem Davi adulterou, matou o marido e teve aí um passado muito triste com essa mulher. Salomão é o filho mais novo, é o filho de uma relação e de um passado conturbado, mas mesmo assim é o filho que Deus vai escolher para suceder o pai no trono. É claro que nós estamos aqui diante de uma questão que discutimos muito na Bíblia Sagrada, como a eleição, a escolha soberana de Deus. Deus escolhe a quem Ele quer, e a sua escolha não está baseada no mérito, está baseada na graça. A graça é um favor não merecido. Salomão não pediu para ser rei,
ele talvez não tinha aí a idade, porque ele não era o filho mais velho, possivelmente também não tinha assim o perfil para poder assumir a nação de Israel. Mas Deus escolhe Salomão, Deus separa Salomão como sendo um dos filhos de Davi que assumiria o trono. Na verdade, a mesma atitude Deus fez com a família de Jessé quando Davi foi escolhido. Davi também foi eleito dentre os seus irmãos. Havia dentre os seus irmãos homens muito mais fortes, muito mais capazes, com muito mais habilidade, mas Deus escolheu Davi. Então, aqui a gente não pode discutir acerca das escolhas soberanas de Deus. Deus escolhe a quem Ele quer. Não é por mérito, não é por inteligência, não é por vantagem, não é por beleza ou por posição financeira. Aqui é pela vontade soberana de Deus. E é assim que nós precisamos entender que Deus, Ele trabalha de maneira que muitas vezes nós não conseguimos entender. Como é que Deus escolhe determinadas pessoas para algumas tarefas e quando olhamos para essa pessoa, nós não conseguimos ver aquilo que dentro dos nossos critérios seria aquilo que tornaria essa pessoa alguém realmente preparada para aquela função ou para aquela tarefa. Mas Deus, Ele conhece o coração. Ele não nos julga pela aparência. Deus, Ele nos julga segundo o nosso coração. Ele é o Deus que, na sua soberania, escolhe quem Ele quer. E ninguém deve ou pode questionar as escolhas de Deus. Então, se Deus te escolheu, se Deus te separou, é porque Ele sabe muito bem a razão pela qual Ele te escolheu. A nossa salvação mesmo foi obra da graça divina. E nós não temos porquê não temos uma razão de explicar porque Deus nos amou, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos salvou. Simplesmente nós temos apenas que reconhecer que fomos frutos, que fomos objetos da graça de Deus. Nosso ministério, nossa vocação, nossa função, tudo que realizamos nesse tempo é resultado da graça e da bênção de Deus. É aqui então, queridos, que nós vamos discutir, abordar aí a maneira como o irmão mais velho de Salomão vai reagir em relação a esse conhecimento. Tudo indica que Adonias, o quarto filho de Davi, ele sabia que o pai já havia feito esse anúncio. Percebe-se que ele, quando nota que o pai já está no fim da carreira, já está aí nos últimos dias de vida, Adonias então toma a iniciativa de se autoproclamar o rei de Israel. Ele não espera o pai escolher, ele não espera a cerimônia da sucessão, ele assume a dianteira, escolhe algumas figuras do governo do seu pai, exclui outras figuras e com esse grupo ele então vai buscar uma maneira dele assumir aí, no caso, o poder, usurpar o poder no lugar do pai. Olha aí a figura do Adonias. Adonias em hebraico, ele vem de Adonai.
Adonai significa Deus é o Senhor, ou Deus é o meu Senhor. Mas parece que Davi não foi feliz na escolha do nome dos filhos. Os filhos tinham um nome que não refletia o seu caráter. Adonias aqui, ele é aquele que deveria estar debaixo aí da autoridade de Deus, porque o seu nome significa exatamente isso. Deus é o meu Senhor. Mas nós vamos notar que pela maneira como ele vai reagir, ele não tinha nem caráter, nem perfil, nem mesmo condições de assumir o reino de Israel. Adonias vai tentar dar um golpe de Estado e reunir alguns oficiais, mas ele vai ser desmascarado, porque Davi, ele, juntamente com os seus oficiais, o profeta Natã, Batseba, mãe de Salomão, eles procuram dar conhecimento ao rei Davi de que um dos seus filhos já tinha tomado a dianteira e já estava, de alguma forma, assumindo aí o papel de rei de Israel. E Davi então se adianta, chamando aí Batseba, que já sabia, Natã também, que já tinha conhecimento do anúncio do rei. O rei orienta eles para que pudessem colocar Salomão sobre um dos seus mulos ou da sua mula, uma mula do rei, uma mula branca, e ele então pede que Salomão seja proclamado rei de Israel e se assente no trono. E é nesse momento então que o povo fica feliz com a escolha do rei, e eles notam que o rei não havia esquecido de deixar um sucessor. E Adonias, ele percebe que havia cometido um erro muito grande. Ele e os seus companheiros que haviam preparado esse golpe não conseguiram levar avante, e ele então, temendo pela sua vida, ele se apega ao chifre do altar, ou no altar do sacrifício, para pedir aí clemência pela sua vida. Alguém fala para o rei Salomão que o seu irmão está querendo indulto ou querendo um perdão do rei, e está lá apegado ao chifre do altar do sacrifício. Segundo a lei que nos revela no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 14, se alguém se apegasse ao chifre ou àquele símbolo que representava ali a força do rei de Israel, ou do Deus do rei de Israel, que era o altar do sacrifício, um lugar sagrado, essa pessoa não poderia ser morta naquele lugar, ela teria que ser tirada dali para poder ser morta. E aqui então Salomão, ele perdoa Adonias naquele dia em que ele estava assumindo o governo. Ele não quis começar o seu governo matando o próprio irmão, então ele perdoa Adonias, manda Adonias para casa, mas nós vamos notar que mais tarde o próprio Adonias revela novamente que ele quer interferir no governo do seu irmão. E aí então Salomão manda executar o seu próprio irmão Adonias. Davi, ele não foi feliz com a sua família, com seus filhos, foi um desastre muito grande, mas em relação a Salomão, Davi vai ter aí, de alguma forma, uma alegria, porque o nome de Salomão, o pacificador, finalmente vai refletir o caráter desse jovem rei que vai assumir agora o governo da nação de Israel. O rei Salomão, ele vai ser aquela figura que realmente vai fazer justiça aí à sucessão de um pai que foi brilhante, que marcou
marcou a história de Israel. Infelizmente, não foi bem sucedido como uma figura paterna, mas de alguma forma Salomão honra aí a imagem do pai, que no caso, logo após Salomão ter subido ao trono, Davi, ele é sepultado depois de dar alguns conselhos para o filho, ele morre e é sepultado, e termina então a era do governo de Davi. Agora começa a era do governo de Salomão. Salomão então vai buscar a sabedoria divina para reinar. Vamos aí para a segunda parte da nossa lição. Quando Salomão assume o governo após a sua coroação, nós estamos aí no ano 900 antes de Cristo. Salomão, ele, depois da sua coroação, então, ele vai subir até a cidade de Gibeão, a cidade de Gibeão, aonde ele vai oferecer a Deus aí um sacrifício em gratidão pelo início do seu governo, pela sua coroação. Gibeão ficava uns 9 quilômetros ali ao sul de Jerusalém. Era, na verdade, um santuário, porque lá estava o tabernáculo. Davi havia levado o tabernáculo para Gibeão, e ali então os sacerdotes realizavam alguns sacrifícios. A cidade, ela pertencia ali à tribo de Benjamim, e nessa localidade muitas histórias ocorreram, muitas questões e batalhas foram travadas, mas foi nesse lugar que Salomão então vai para receber aí a bênção de Deus pela mão dos sacerdotes, porque naquela ocasião ele havia assumido o governo da nação. O texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, vai dizer que Salomão ofereceu a Deus mais de 1000 sacrifícios de uma vez. Ele ofereceu a Deus vários animais em sacrifício de gratidão, sacrifícios pacíficos, pela maneira como Deus havia conduzido ele ao trono de Israel, mesmo que ele fosse jovem, fosse novo, não tivesse mérito, mas Davi, ou melhor, Salomão, reconhece aqui a graça de Deus, a bênção de Deus, e ele vai manifestar isso, colocando diante de Deus a sua vida, o seu governo. E o texto bíblico do livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5, vai dizer que enquanto Salomão estava ali na cidade de Gibeão, Salomão teve um sonho, e nesse sonho Deus aparece para ele e faz-lhe algumas promessas. Deus aparece para Salomão e diz que ele pudesse pedir o que ele quisesse, que o Senhor lhe daria. Deus estava lhe dando um cheque em branco para que ele pudesse fazer um pedido especial ao Senhor naquele início de governo. Ele havia acabado de assumir o trono, estava consagrando a Deus o seu governo, e Deus então aparece a ele, dando a oportunidade para que ele pudesse estar aí pedindo ao Senhor o que ele quisesse. Meus irmãos, eu sei que diante de uma oportunidade dessa, em que Deus simplesmente dá a Salomão a chance de pedir o que ele quisesse, Deus deixa aí
um leque de possibilidades. Deus deixa aberto para Salomão para que ele pudesse pedir o que ele quisesse. Salomão estava no início do seu governo, ele ainda não tinha experimentado os desafios do governo de uma nação, então ele poderia pedir o que ele quisesse. E se fosse você? E se Deus te desse a oportunidade de pedir o que você quisesse diante de alguns momentos em que você estivesse vivendo na sua vida, momentos decisivos como esse em que Salomão estava iniciando um governo? O que você faria no lugar de Salomão? O que você pediria para Deus? Qual seria aí a sua necessidade mais imediata? O que passaria pela sua mente se você estivesse no lugar de Salomão? Eu sei que muita gente gostaria de ter tido essa oportunidade de receber de Deus um pedido como esse, mas naquela ocasião, Salomão, ele não pensou em nada mais do que fazer um pedido que Deus demonstra ficar surpreendido, ainda que Deus não se surpreende com nada, porque Deus é onisciente, mas o texto bíblico vai usar essa expressão antropomórfica em que Deus vai dizer a Salomão que ele se surpreendeu com o pedido desse jovem rei. Salomão então pede a Deus sabedoria. Ele disse ao Senhor que ele precisava de sabedoria para ele governar o seu tão grande povo. Ele era uma criança, não tinha experiência, não tinha habilidade, não sabia como entrar e nem como sair. E ele queria que Deus lhe desse sabedoria para ele saber julgar, para ele saber conduzir a nação, para ele saber como lidar com as questões mais difíceis do seu momento. Irmãos, é incrível como nós podemos ver aqui que Salomão, ele busca aquilo que mais tarde ele mesmo vai dizer num dos seus livros chamado Provérbios. Ele vai dizer que a sabedoria, ela é mais importante do que o ouro, muito mais importante do que a prata. Ele vai colocar que o homem que tem a sabedoria como o seu instrutor, como o seu mentor, como o seu condutor, esse homem vai ser muito bem sucedido. E aqui nós vamos encontrar Salomão deixando aí para nós uma lição muito importante. Deus fala para ele: você poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido saúde, a vida dos seus inimigos, mas você me pediu sabedoria. E Deus se agradou do pedido de Salomão. Salomão entendeu que naquele momento de crise, naquele momento em que ele estava vivendo, naquele instante em que ele estava iniciando o governo, a sabedoria era mais importante do que as riquezas, mais importante do que a vida dos seus inimigos. E de fato, Salomão aqui, ele foi muito bem sucedido no seu pedido. E nós precisamos entender que qualquer empreendimento humano, qualquer ministério, qualquer tarefa que nós tenhamos que realizar para Deus, precisa estar fundamentado numa sabedoria divina. Nós, como líderes, como obreiros, como cristãos, como pastores, precisamos de sabedoria. Sabedoria, ela não escolhe espaço, ela cabe em qualquer lugar. É claro que sabedoria é diferente de inteligência.
ela é diferente daquele conhecimento que você vai adquirir dentro de uma faculdade, daquele conhecimento que você vai acumular ao longo dos anos. A sabedoria, ela é fruto da experiência, ela é fruto da vivência, ela é fruto de um treinamento que você vai desenvolvendo ao longo do seu ministério, ou da sua vida, ou da sua vivência. E Deus dá a Salomão, mesmo jovem, mesmo inexperiente, Deus dá a ele sabedoria para lidar com as questões mais difíceis do seu governo. E uma das questões que vai aparecer para Salomão vai ser um quadro aí que se tornou muito famoso. São duas prostitutas que vão chegar para o rei e vão pedir que ele julgue a causa delas. Elas tinham cada uma criança e uma delas dormiu sobre a sua criança de noite e essa criança amanheceu morta, e aí então essa mãe pegou o filho morto e colocou do lado da outra mãe e ficou com o filho dela. E agora a questão aqui diante do rei é descobrir quem é a mãe verdadeira da criança, para que o rei pudesse discernir e julgar sabiamente. O texto diz que ele pede a um dos seus conselheiros uma espada, e ele, pegando a criança então pela perna, ele levanta a criança e diz que ele vai cortar a criança em duas partes. Ele daria uma parte para uma mãe e a parte para outra, visto que as duas mães estavam reivindicando o direito de serem mãe daquela criança. E quando Salomão ele age dessa maneira, a mãe verdadeira se posiciona e diz: não mate o meu filho, dê o filho a essa mulher, mas não mate, porque ele é o meu filho. E a outra, que não era a mãe, incentivou o rei a matar a criança para que nenhuma das duas pudesse ter o direito sobre a criança. E Salomão, naquele momento, entende que a mãe que estava implorando para que o filho não fosse morto era de fato a mãe verdadeira. E esse ato então vai marcar aí a história do rei Salomão. Israel inteira vai ficar tocado, impressionado com a forma como o rei vai conduzir com justiça aí as decisões do seu reino. O texto do livro de 1 Reis e na leitura bíblica que nós temos aí no capítulo 4, no versículo 29, vai dizer que Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Danda, filhos de Maol, e correu seu nome por todas as nações da terra. E aqui o texto vai destacar a largueza da sabedoria de Salomão em relação ao que ele demonstrou durante seus 40 anos de governo. O versículo 32 diz: e disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Olha que interessante, Salomão aqui vai demonstrar um domínio no campo aí das letras, escrevendo
cerca de 1000 provérbios, ou melhor, 3000 provérbios. Nós temos aí apenas alguns provérbios da sua autoria. Ele vai escrever aí cerca de 1005 cânticos. Nós temos também apenas uma parcela dessa produção literária do rei Salomão, além de que Salomão ele tinha formação melhor, ele tinha conhecimento e sabedoria nas áreas das ciências também. Ele foi zoólogo, foi botânico, foi biólogo, ele tinha conhecimento na área de química, filosofia. Nós vamos notar aí que também na área da astronomia era um homem extremamente preparado para a sua época. Durante a leitura do texto dos 40 anos do governo de Salomão, Salomão também vai demonstrar aí uma capacidade de engenharia muito grande. Ele vai transformar Jerusalém num canteiro de obras, ele vai construir vários palácios, vai construir vários empreendimentos gigantescos, sendo aí o templo um dos seus maiores empreendimentos na época, e ele vai mostrar aí o grande conhecimento dele em várias áreas. E no final do seu governo, nós vamos ver também Salomão empreendendo aí um conhecimento também na indústria naval. Ele vai construir navios que viajavam por vários países, trazendo riquezas para o seu reino, porque também nessa parte Salomão vai se destacar aí fazendo uma parceria com os fenícios que tinham o domínio desse conhecimento, e ele então se destaca também nesse aspecto em relação ao seu governo. Querido, a sabedoria, quando ela é bem pregada, ela vai nos dar condições de superar dificuldades, crise, conduzirmos nossa vida financeira, familiar, ministerial muito bem conduzida, principalmente quando essa sabedoria ela vem do alto. Tiago vai dizer que a sabedoria pacífica, a sabedoria divina, ela é aquela sabedoria que vem do alto. Ele diz que ela não é a sabedoria terrena, essa que a gente, apesar de adquirir com o tempo, adquirir com a experiência, muitas vezes ela é usada para fins e propósitos que não agrada a Deus, mas a sabedoria que vem de Deus, ela tem como propósito trazer benefícios que vão, de alguma forma, alcançar a vida daqueles que estão à nossa volta. Se você quer sabedoria, diz o livro do apóstolo Tiago, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Se você está diante de uma liderança, se você está diante de um empreendimento, se você está diante de uma empresa e você é um servo de Deus, peça a Deus sabedoria e você vai ser muito bem sucedido, você vai conseguir atravessar as grandes dificuldades e as grandes crises desse tempo, porque Deus vai saber te guiar, vai saber te orientar, vai saber te dar sabedoria no tempo e na hora certa. Mas um dos maiores empreendimentos de Salomão mesmo foi aí o templo. Salomão, ele vai cumprir um desejo que era o desejo de seu pai. O desejo de Davi era construir um templo, uma casa ao Senhor. Davi, ele tinha um amor, ele tinha uma intimidade muito grande por Deus. E ele disse que ele havia construído para si um palácio, mas o Senhor continuava habitando no tabernáculo, em templo de lona. E ele queria construir para Deus um templo. Ele queria construir uma casa para Deus
que fosse à altura daquilo que Deus representava para a nação de Israel. Mas Deus havia dito para ele que, como durante a sua vida ele havia derramado muito sangue, ele havia guerreado muito, o Senhor disse que ele não construiria o templo, mas que um dos seus filhos seria levantado e Deus então usaria um dos seus filhos para fazer então o projeto da construção do templo. E aí então é que Salomão recebe do pai a planta do templo, recebe o terreno e recebe também todo o material e as riquezas que Davi havia juntado para que ele pudesse investir na construção do templo. Inclusive, Salomão não conseguiu usar tudo que Davi deixou para que ele usasse para a construção do templo, mas Salomão aqui vai fazer exatamente aquilo que o seu pai tinha um sonho na época, que era construir o templo que pudesse honrar ao Senhor nosso Deus. Olha a preocupação de Davi aí, antes de morrer, era deixar a casa de Deus pronta, mas Salomão vai realizar esta tarefa no seu 4º ano de governo. Nós estamos em 950 antes de Cristo, quando Salomão então começa o processo da construção aí do templo que ele haveria de erguer e se tornaria aí uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Salomão, ele fez uma aliança com os fenícios, com o rei Irão, rei de Tiro, que era do país da Fenícia, aonde havia muita madeira, e ele ia precisar dessas madeiras, então ele troca por azeite, por vinho, por trigo com o rei de Tiro, e o rei então mandaria madeira para ele lá do seu país para que ele pudesse construir aí o templo, a casa do Senhor. Salomão, nessa época, ele vai convocar cerca de 30 mil homens de Israel para revezar todo mês de 10 em 10 mil, para que eles pudessem ir até o Líbano ou até aquela região para cortar as madeiras, para trazer então para a construção do templo. Além de 30 mil homens que se revezavam cortando essas madeiras, Salomão ainda vai convocar 70 mil homens que não eram de Israel. Esses eram, no caso, pessoas dos países vizinhos que Israel havia dominado. Ele então vai selecionar 70 mil homens que vão trabalhar para carregar, né, essas madeiras, e não só madeiras, mas para carregar as pedras que eram cortadas ali da pedreira que havia em Jerusalém. E naquela ocasião, então, ele vai selecionar 70 mil pessoas para poder transportar as pedras, os blocos de pedra da pedreira aonde eles haviam de cortar essas pedras e levar até o Monte Moriá, aonde então seria construído o templo. E havia aí mais 80 mil trabalhadores cortando essas pedras para poder edificar o templo do Senhor. Liderando essa equipe, então, Salomão selecionou 3.300 encarregados para cuidar de todo esse trabalho, de toda essa tarefa. Então ele tinha 30 mil para cortar madeira, tinha mais 70 mil para carregar as pedras e tinha aí mais 80 mil homens cortando pedras, segundo nos vai dizer o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 5, versículo 15,
que vai descrever aí o contingente que Salomão vai levantar para poder iniciar aí a construção do templo em Jerusalém. Todo esse trabalho, toda essa obra que ele vai empreender vai levar cerca de 7 anos. É uma obra grande, é uma obra que vai exigir bastante, mas Salomão queria que fosse um templo magnífico. Esse templo, ele vai seguir o mesmo plano, ele vai seguir o mesmo modelo do tabernáculo. Ele vai ser dividido aí em 3 partes, que vai ser o pátio, como havia o tabernáculo, o lugar santo e o santo dos santos. Mas é claro que a medida ela vai se exceder um pouco em relação ao tabernáculo. O templo, na sua totalidade, media aí cerca de 38,5 metros de comprimento por 11 metros de largura. Não era um templo assim muito grande. Hoje a gente tem templos aí bem maiores, né? Nós temos igrejas, nós temos templos de outras religiões que são muito maiores do que um templo aí de 38,5 metros de comprimento. Mas a ideia é que nesse lugar não era assim um espaço para abrigar as pessoas como é os nossos templos hoje. Então, por isso ele não era tão grande assim. Era um lugar aonde entraria apenas algumas pessoas ligadas diretamente à religião de Israel, ao culto a Deus. Então, nesse caso, não tinha necessidade do espaço ser tão grande assim, porque apenas no compartimento mais reservado, que era o Santo dos Santos, entraria aí o sumo sacerdote no Yom Kippur, no dia do perdão, uma vez por ano, e o sacerdote entraria ali no lugar santo para poder fazer, no caso ali, o seu trabalho sacerdotal, mas não haveria ali, no caso, espaço assim para que pudesse muitas pessoas entrar naquele lugar. Aqui na imagem dá para você ver o pátio aí. O pátio tinha mais de 5 metros aí de comprimento. Ele era dividido aí em 3 partes em volta aí do pátio do templo, que era o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos homens, o pátio dos judeus, aonde o povo adorava ao Senhor nosso Deus. O que havia no pátio? No pátio havia aí uma espécie de caixa d'água, podemos dizer assim, né, que ficava sustentado por alguns bois que foram feitos para poder sustentar, né, essa pia aí, que era uma pia enorme, na verdade era uma espécie de caixa d'água mesmo, que serviria para alimentar aí 12 recipientes de água que estaria em cima de um carrinho, e esses recipientes então serviria para lavar ou limpar ali a sujeira do pátio. Então esse aparato servia para que os sacerdotes pudessem trabalhar ali com mais liberdade no pátio do templo. Havia o altar do sacrifício, que apenas o sacerdote poderia ter acesso, e nesse pátio aqui então estava o altar do sacrifício, estava ali os recipientes para a purificação do sacerdote, para a limpeza aí do pátio. E o templo mesmo era dividido em 2 partes, o lugar santo e o santo dos santos. O chão era revestido de madeira, a parede também era revestida de madeira, chamado madeiras de cipestre, e essa madeira ela era toda desenhada com querubins
com algumas palmeiras e com algumas flores por dentro. E depois então Deus deu ordem para que toda essa parede interna ela fosse revestida de ouro, e a madeira também do chão era revestida de ouro. No lugar santo, na primeira parte do templo, tinha ali uma mesa onde era colocado os pães, né, chamados pães da proposição pelos sacerdotes, que eles comiam pela manhã, e havia também do lado um candelabro que acendia as lâmpadas dentro do lugar santo. E havia também o altar do incenso, o altar do perfume, que ficava sempre sendo ali alimentado durante todo o tempo. O altar perfumava aquele ambiente. E havia uma cortina espessa que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E era nesse espaço reservado que estava ali a Arca da Aliança, que tinha 2 querubins em cima dessa arca, e dentro da arca estavam as tábuas da lei, e ali então estava caracterizado o lugar da presença do Senhor nosso Deus. Bom, quando Salomão terminou a construção do templo, 7 anos depois, a Bíblia diz que Salomão, ao dobrar o seu joelho e consagrar aquele lugar a Deus, a nuvem desceu sobre aquele templo e Deus então foi glorificado naquele momento. 4.000 cantores se revezavam ali louvando a Deus enquanto eram feitos sacrifícios, eram feitos ali a consagração do templo ao Senhor nosso Deus. Os sacerdotes, eles fizeram 3 pavimentos fora do templo, que eles subiam em forma de caracol, melhor escada, né, para acesso a esses pavimentos. Era em forma de caracol, e ali então eles guardavam nesses pavimentos não só os dízimos, as ofertas, os cereais, mas eles também ali algumas vezes os sacerdotes repousavam quando eles faziam o revezamento das turmas para poder cuidar do serviço, do culto ao Senhor. Então Deus abençoou Salomão, porque Salomão colocou Deus em primeiro lugar. Salomão honrou o Senhor, e aquele templo se tornou um templo majestoso que fez com que todas as nações percebessem que o Deus de Israel era o Deus de toda a terra, era o Senhor de todas as nações, e serviu como instrumento de evangelização para aquela época e para aquele tempo. Era um templo com muitas riquezas, com muito luxo, mas um templo que refletia o caráter, a grandeza, a beleza do Senhor nosso Deus. Querido, Deus sempre vai merecer o nosso melhor. Deus sempre vai precisar ser colocado em primeiro lugar. O centro da nação de Israel era um lugar de culto. O culto vem em primeiro lugar, a espiritualidade vem em primeiro lugar, a entrega a Deus vem em primeiro lugar. Deus tem que estar no centro de todas as decisões da nossa vida. Por isso, nós precisamos priorizar o culto ao Senhor, o culto a Deus, e reconhecer que sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada, e por isso o Senhor sempre deve ser o primeiro e o único em todos os empreendimentos da nossa vida. Chegamos aí à conclusão da nossa lição. Aprendemos com a lição de hoje que Deus abençoou e prosperou Davi e o seu reino, e embora ele tenha enfrentado muitas crises, mas Salomão recebeu a dádiva da sabedoria, e o seu reino foi maior e mais próspero.
ele teve o privilégio de usar a sua sabedoria para construir a casa de Deus, um lugar de adoração ao Senhor, que contribuiu também para fortalecer a unidade nacional. O Pai Celeste também deseja dar a você sabedoria para viver uma vida santa e vencer as crises que surgirem durante a sua caminhada. Querido, que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa te dar graça para que você possa, nesse tempo de crise, saber conduzir-se de maneira que esses momentos sejam superados na direção e na graça de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 13, a fidelidade de Deus. É a última lição desse trimestre. Eu te espero aqui para estudarmos juntos aí esta lição. E eu acredito que você vai ser abençoado por Deus em mais essa lição, na verdade, a última lição do nosso trimestre aí, terminando o ano de 2016. Uma boa aula, que Deus te abençoe no nome de Jesus.